Assim como a moda, os estilos musicais também são resultados de comportamento, atitude e expressão de gerações. E a gente sabe muito bem que esses estilos vão muito além das letras cantadas por bandas e artistas de diversas partes do mundo. Eles impactam fortemente também na forma como a gente fala e se veste. E no episódio especial de hoje, em homenagem ao Dia Mundial do Rock, eu vou falar sobre os ícones mais marcantes do rock and roll que conseguiram deixar a sua marca na moda, se tornando muito influentes até os dias atuais. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Camila Luz, eu sou Relações Públicas, consultora de imagem, criadora do Instagram Penso Logo Estilo e resolvi criar também esse espaço para compartilhar um pouco mais sobre moda em sua melhor versão com vocês. Por isso, sejam bem-vindos ao podcast Penso Logo Estilo. Para quem ainda não sabe como surgiu, o Dia Mundial do Rock foi criado lá em 1985 com o festival beneficente do Live Aid, que reuniu vários cantores e bandas lendários do gênero nos Estados Unidos e na Inglaterra no dia 13 de julho daquele ano, com o intuito de arrecadar fundos para acabar com a fome na Etiópia. Bom, mas a gente sabe que o rock e a moda começaram a se cruzar muito antes disso. Lá nos anos 50, para ser mais exata, quando o rock and roll surgiu como gênero musical nos Estados Unidos, o termo, na verdade, foi definido pelo DJ norte-americano Alan Freed nessa década para nomear o estilo musical que surgia por meio principalmente da mistura entre blues, jazz, gospel e black music. Apesar de Chuck Berry e Bill Haley terem sido os pioneiros do rock, chocando o mundo da época com o som das guitarras elétricas, foi Elvis Presley que acabou se tornando o maior símbolo do gênero e da cultura pop na época. O rei do rock marcou e influenciou toda uma geração não só com a sua performance nos palcos, mas principalmente com as suas roupas, através dos terninhos, das jaquetas, inclusive as jaquetas de couro, com o gel no cabelo e topete, além da calça jeans curta com as barras dobradas e dos sapatos loafer, que são aquelas modelagens clássicas muito semelhantes ao mocassim. Elvis ditou tendências na moda até 20 anos depois, pouco antes de sua morte, quando lançou o visual que viraria sua marca registrada, o macacão branco de gola alta e flare, ornado com strass. Já nos anos 60, com o grande sucesso dos Beatles atravessando fronteiras e de outras bandas britânicas, como os Rolling Stones, além das jaquetas de couro e do jeans terem se tornado peças quase que obrigatórias no guarda-roupa daquela juventude que curtia rock, os terninhos slim, de tons mais neutros e escuros, e as botas Chelsea também passaram a ser venerados pelos fãs. Nesse momento, uma outra corrente do gênero começou a conquistar grande espaço no mundo da música e no mundo fashion. O rock psicodélico, que fez parte da origem do movimento hippie, com a ascensão de bandas como Pink Floyd no Reino Unido, The Doors nos Estados Unidos e Os Mutantes no Brasil. Consagrada como rainha do rock brasileiro e uma das precursoras do movimento tropicalista, Rita Lee ditou tendências na moda com os seus looks nada comuns durante as apresentações do Festival de Música Popular Brasileira. Se a gente parar para olhar as fotos daquela época, a gente consegue ver, que a Rita Lee conseguiu traduzir muito bem a proposta do tropicalismo ao misturar peças e acessórios inovadores, clássicos e populares ao mesmo tempo, com cores, principalmente na maquiagem. E isso foi algo que chocou a época e atraiu muitos seguidores, o que até resultou na origem do estilo folk, na música como uma nova corrente dentro do rock e também na moda, com o uso de peças de materiais naturais como couro, camurça, algodão, seda e linho, modelagens mais amplas, confortáveis, de caimento reto e com detalhes artesanais, tipo franjas e flores. E essa moda, muito influenciada pelo estilo folk, deu origem a outros estilos de roupas. Com o aumento, da insatisfação diante dos conflitos ocasionados pela Guerra Fria, os jovens passaram cada vez mais a contestar valores da sociedade conservadora e tradicional na época. E essas contestações geraram fortes mudanças de comportamento, que deram origem ao movimento hippie ou de contracultura na música e na moda, com o surgimento do estilo boho, que é basicamente formado por roupas mais despojadas, de modelagem oversized, como coletes de tricô, mangas compridas e calças com boca de sino, além de
cardigans. Maxi cardigans, né, no caso. Os cantores norte-americanos Jimi Hendrix e Janis Joplin foram os grandes precursores dessas tendências na época. Já a década seguinte foi marcada pelo surgimento do glam rock, que basicamente trazia uma proposta um pouco diferente aquelas que foram trazidas pelo estilo folk boho, já que passou-se a usar mais roupas com uma estética de toque andrógina, e os questionamentos continuaram e a sociedade ela sofria essas mudanças. Então, nos anos 70, as estrelas do rock usavam peças que eram mais justas no corpo, como macacões colados de tecidos brilhantes tipo couro e vinil, e usava-se também muitas estampas geométricas ou animal print, além de maquiagens super carregadas. As bandas Kiss, Queen e Aerosmith, junto com o cantor David Bowie, foram os principais ícones que ditaram essa tendência. Por outro lado, o rock de som pesado, conhecido como heavy metal, também fazia sucesso no mundo, com a ascensão de bandas como Led Zeppelin, Iron Maiden, Black Sabbath, Metallica e AC/DC. Uma das principais tendências ditadas por esses grupos foram os cabelos longos, além das calças jeans e t-shirt apertadas, junto com as tradicionais jaquetas jeans ou de couro. Bem, do meio dos anos 70 e comecinho dos 80 começa a surgir, dentro do rock, o movimento punk, que refletia por meio das roupas, dos cabelos e dos acessórios a individualidade e a rebeldia ao extremo contra os valores da sociedade tradicional e conservadora que persistiam ainda na época. Aqui, então, a juventude começou a usar mais cabelos coloridos, arrepiados e a adotar também o corte no estilo moicano. O couro continuou sendo o tecido queridinho entre os artistas e fãs do rock, só que dessa vez ele vinha ornamentado com as taxinhas Spike prateadas ou douradas. As bandas precursoras do estilo punk foram The Clash, Ramones, Sex Pistols, Dead Kennedys e Green Day, além das bandas femininas The Runaways e Blondie. Dentre os estilistas, a britânica Vivienne Westwood se destacou como a designer de moda mais influente do estilo punk, e muitas de suas coleções vestiram diversas bandas do gênero, inclusive a própria Sex Pistols, assessorada por Malcolm McLaren, na época, que nada mais era do que marido e sócio de Westwood. Se a gente for analisar os desfiles das suas coleções nos dias de hoje, é nítida ainda a atitude reverente e as referências desse movimento e estilo nas suas roupas. Agora, chegando de fato aos anos 80, com o surgimento do New Wave, do rock gótico e do rock alternativo, as roupas passaram a ter mais cores, mas ainda assim destacava-se o preto, as cores neutras e o uso do couro e do jeans lavado. Alguns dos grandes destaques internacionais desses subgêneros do rock foram The Police, The Cure e U2. Agora, entre as bandas nacionais que marcaram a juventude dessa década estão Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí, Ultraje a Rigor, Capital Inicial e Barão Vermelho, que basicamente beberam dessa mesma fonte em se tratando de estilo, né, na moda. Avançando agora para os anos 90, a gente percebe que a paleta de cores do rock atingiu tons mais sóbrios, com o surgimento do grunge. As bandas do som de Seattle tinham como base a crítica ao estilo de vida comercial do jovem do subúrbio, e por meio de suas roupas demonstravam esse posicionamento, né, ainda mais no caso, com calças jeans rasgadas e largas, blusa xadrez, tênis all-star com um aspecto mais surrado, jaqueta de couro, além dos cabelos totalmente despenteados e de detalhes como correntes presas na calça. Os grupos que trouxeram essa tendência foram Nirvana, sobretudo pelo vocalista Kurt Cobain, Pearl Jam e Soundgarden. Os anos 2000 foram marcados pelo surgimento do indie rock e do famigerado gênero musical emo, que basicamente são resultados da mistura de elementos dos subgêneros anteriores, sobretudo do new wave, rock alternativo e pop punk. Aqui a gente vê o crescimento da influência de bandas como The Strokes, The Killers, Fall Out Boy, Panic! At the Disco, Paramore e My Chemical Romance. As roupas mais comuns eram calças retas e peças camufladas, gravatas, sobreposições de blusas e t-shirts, além de camisetas com uma estampa única e muita presença de preto. Duas cantoras que se destacaram muito nessa época trazendo essas tendências, né, foram a Avril Lavigne e a Pitty. Na década seguinte, o movimento hipster botou o indie rock em alta novamente, atingindo muitos adeptos da geração millennial. Aqui se destacam ícones como Sky Ferreira, que mistura as roupas usadas pelo estilo grunge e new wave. Bem, eu já falei aqui sobre Vivienne Westwood, mas acontece que ela não foi a única estilista que apostou em criações do rock. Hoje chamam a atenção o trabalho do estilista
artista Hedi Slimane, que é atual diretor criativo da Celine, mas na verdade, né, foi durante a sua presença na Saint Laurent que o designer apresentou coleções que remetiam a ídolos do rock, como Kurt Cobain. Bom, o episódio de hoje chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham curtido tudo que foi falado aqui hoje. Se tiverem qualquer dúvida ou sugestão sobre qualquer tema daqui do podcast, é só mandar um e-mail para pensologoestilo@gmail.com. No meu Instagram, @pensologoestilo, você encontra mais informações relevantes sobre moda em sua melhor versão e, se preferir, pode deixar sua dúvida ou sugestão nos comentários da página também. Beijos e até a próxima!